paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz de estar aqui e é um privilégio para mim estar aqui, na verdade. Eu agradeço a Deus e eu agradeço aos irmãos pela confiança. Estou me sentindo aqui um aluno falando a um professor, né? Normal o nervosismo, mas já o Espírito Santo começa a agir e eu tenho certeza que Ele vai tratar algo aos nossos corações nesta noite. Amém? Quando nós entramos na casa de Deus, a gente só sai do mesmo jeito se a gente quiser, meu irmão. Se a gente determinar e falar, não, vou sair daqui diferente, então eu tenho certeza que Deus Ele vai ter sempre algo a nos acrescentar. Amém? Quem precisa de um conselho da parte de Deus aqui? Aproveitando os irmãos de pé, eu quero ler o texto que nós vamos estar trabalhando nesta noite e em seguida eu peço aos irmãos que possam se assentar. Mateus capítulo 16 e versículo 24. Mateus 16 e o versículo, apenas um versículo nós vamos ler, que é o de número 24. Amém? Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Fiquei pensando bastante num tema para trazer aqui nesta noite, mas o que tem de mais precioso do que priorizar o reino de Deus, né? Priorizar Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre priorizar Jesus, né? No cristianismo que nós estamos vivendo, no nosso dia a dia, né? Quem está em primeiro, né? Quem é o primeiro, Deus ou eu ou você? Quem é o primeiro no nosso dia a dia? Quem é o primeiro no nosso cristianismo? No cristianismo que nós vivemos dia a dia. Para a gente entrar no tema, eu gostaria de fracionar essa declaração de Jesus, né? Para a gente analisar um pouco melhor ela e entrar aqui na palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Jesus, ele fez uma declaração muito importante nesse texto que nós lemos, e fracionando eu gostaria de trabalhar com vocês aqui essa frase onde Jesus citou, né? E ele começa dizendo: se alguém quiser vir após mim. Esse se alguém, meu irmão, ele é um dever imposto a todo aquele que deseja se unir a Cristo. Amém? O homem, ele não é obrigado a tratar, mas se tratar, é obrigado a cumprir. É mais ou menos isso. E isso aqui, se alguém, é um trato. E o que nós estamos mais vendo nos nossos dias, irmãos, é um evangelho meio bagunçado, onde as pessoas querem o bem do Senhor, mas não querem ter compromisso com Deus, né? Se você chegar, por exemplo, hoje num show de um sertanejo famoso e perguntar ali no meio daquele show, alguém aqui quer aceitar Jesus? Meu irmão, todo mundo vai levantar a mão. Se você perguntar em um show, alguém aqui ama Jesus, quer servir a Jesus? Todos vão levantar a mão. Mas se alguém que Jesus está citando como primeiro aqui na frase, ele já está dando um dever. Não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um, não é bagunçado. Existe um dever imposto a todas as pessoas que realmente desejam estar com Cristo. E ele continua: se alguém quiser. Esse quiser, irmãos,
Não é aquele quer, tipo, não tem outra coisa para fazer, então eu quero. Me dá aí, vai. Não, não é, meu irmão. Esse quiser é um pleno propósito do coração. Ou seja, se alguém realmente quer. Porque o Evangelho hoje está sendo tratado como um clube. A igreja está sendo tratada como um clube. E as pessoas estão sendo tratadas, às vezes, estão levando as coisas como um membro de um clube. Uma pessoa que vai na igreja, às vezes, para descarregar um mau humor, uma coisa ruim que passou durante o dia, mas a conduta dele no dia a dia não prioriza Deus. Não tem vínculo, não tem liga com o que realmente a Bíblia ensina e o que Jesus ele quer através dessa palavra. E Jesus continua dizendo: se alguém quiser vir após mim, meu irmão, vir após mim aqui quer dizer se tornar um discípulo. Então, veja como as coisas estão ligando umas às outras. Se alguém é um dever imposto, certo? Se alguém realmente quiser, é algo do pleno coração, de dentro do coração, do profundo do seu coração, vir após mim, se tornar um discípulo, como um servo obedece um mestre, por exemplo, como um aluno que se espelha e segue a lição de um professor. Assim é Jesus impondo aqui, nesta frase, nesta palavra, se alguém realmente quiser vir após mim, se alguém realmente quiser se tornar um discípulo. E o que é um discípulo? Um discípulo, ele é alguém que se parece com o seu mestre, que faz aquilo que o seu mestre ensina, que anda conforme o seu mestre anda. Amém? Então, se alguém realmente quiser vir após mim, tome a tua cruz. Aqui eu já vejo uma condição. Lembra lá do show daquelas pessoas que, sabe, todo mundo ama Jesus, todo mundo ama Deus, todo mundo quer, né? Mas, na hora em que a condição é exposta, aí é a hora que nem todo mundo quer. Por isso que Jesus fala, se alguém realmente quiser. Tome a tua cruz, quer dizer, sofra ou suporte o peso do sofrimento ou as aflições da sua escolha. Porque você fez a escolha de optar por Jesus, por ser um discípulo de Jesus, a partir daí, tome a tua cruz. A partir daí, negue-se a si mesmo. Amém? É uma condição. A cruz é a marca, meu irmão, que distingue um cristão verdadeiro. Porque uma das coisas mais difíceis que nós estamos vendo são cristãos que não querem levar a cruz. O famoso evangelho da prosperidade está sendo pregado lá fora, de uma forma aberta, onde as bênçãos são bem-vindas, mas o compromisso com Deus não é bem-vindo, não é bem visto pelas pessoas. E nós temos, aqui da parte de Deus, uma base, palavras vindas do próprio Jesus, impondo uma condição para que nós possamos ser discípulos, servir a Deus da forma que Ele deseja, da forma que Ele quer. Se alguém realmente quiser se tornar um discípulo, vir após mim, então negue-se a si mesmo, a sua natureza pecaminosa, a sua vontade de pecar, as suas prioridades, negue as suas prioridades. Tome a tua cruz, ou seja, sofra, né? Suporte as aflições da sua escolha. E a partir de então, siga-me. Siga-me aqui é viva como Cristo viveu. Viva como eu vivo. O maior desejo de Jesus ao pregar esta frase, ao falar esta frase, para os seus discípulos era que os seus discípulos realmente estivessem conscientes do que estavam se propondo a fazer ali. Amém? Se é um trato, então, Jesus estava
falando de uma forma bem aberta as condições desse trato. Ei, 12 discípulos, vem aqui, ó. Eu poderia estar falando com toda a multidão está esperando lá fora, mas eu quero falar com vocês, que são os meus 12 discípulos aqui. Olha, se alguém quiser vir após mim, não pode ser de qualquer jeito. Deus conhece a intenção do nosso coração. Amém? E Jesus falou aquilo só para os 12, ou seja, intimidade. Jesus quer ter intimidade com seus discípulos. Jesus quer que nós estejamos cientes do nosso papel como discípulos, que é tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Mas pensa em algo difícil, meu irmão. Porque a nossa mente ela está voltada para o que é bom para nós, né? A nossa mente ela está voltada para aquilo que nos dá prazer. Quem é que quer sentir dor? Quem é que quer carregar a cruz? Quem é que quer negar a sua própria vontade? Não é verdade? Então o Evangelho de Cristo ele se torna algo um pouco duro, né? Porque se no meio da multidão todo mundo levanta a mão, eu quero Jesus, todo mundo quer. Mas quando Jesus vem com a imposição, então a gente percebe que nem todo mundo quer ser discípulo. Amém? E é interessante, irmãos, que Jesus declarou isso, mas um pouquinho antes ele falou com seus discípulos, no versículo 21, e diz assim, ó: desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Ou seja, Jesus falou aos 12, de uma forma íntima, o que estava para acontecer com ele mesmo. Jesus mesmo ia tomar uma cruz, amém? Jesus mesmo ia padecer para agradar a Deus, negar talvez a sua vontade ali como ser humano, que Jesus como homem foi 100% homem. E também 100% Deus, é claro. Amém. Mas Jesus ele fez essa declaração, e Pedro chamou Jesus de canto no versículo 22 e disse, olha o que diz aí, mas Pedro, chamando em particular, começou a repreendê-lo, dizendo, Deus tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. A fala de Pedro aqui, meu irmão, ela revela a sua prioridade. A fala de Pedro aqui é a política da mente humana e carnal na procura pela defesa de si mesmo. Mestre, que Deus tenha compaixão de ti, mestre. De maneira nenhuma isso vai acontecer contigo. Mas pensa na tragédia que seria, meu irmão, se Jesus não levasse até o fim a sua cruz. O que seria de nós? Porque Jesus pagou o preço do nosso pecado, ele não devia para ele mesmo, a dívida era nossa. Nós tínhamos uma dívida impagável para com Deus. E nada do que nós podemos oferecer para Deus é suficiente para pagar essa dívida. Para que Deus quer o nosso dinheiro, por exemplo? Não faz sentido. Para que Deus quer as nossas coisas, nossas posses? Deus não quer a sua oferta, meu irmão. Deus quer você, amém? Deus quer o seu coração limpo, reto diante dEle. Um coração de servo, um coração humilde, um coração que tem prazer na lei do Senhor. Mas Pedro, imediatamente ele fala, Senhor, isso não pode acontecer com você, mestre.
na hora soou mal aos olhos de Jesus, que Jesus o repreendeu, dizendo, ele voltando-se a Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço. Será que Pedro estava endemoniado ali naquele momento? Se Pedro tinha acabado de ser usado pelo Espírito ali, para falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus mesmo falou para ele, não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou. Ou seja, Pedro não estava endemoniado ali, mas a declaração de Pedro soou como tentação para que Jesus não levasse até o fim o seu ministério, a sua cruz. E a mente humana, ela funciona dessa forma, meu irmão. Às vezes você vai ouvir conselho de pessoas dizendo, sacrificar para quê? Né? Não, ler a Bíblia para quê? Dá trabalho, dá sono, né? Precisa de tempo, né? Ah não, você merece ser feliz, você merece sair, curtir, né? Vai ficar lendo a Bíblia, vai ficar de joelho no chão, vai doer seu joelho, né? Não, precisa disso não, né? Você merece estar fazendo outras coisas mais legais do que isso. Às vezes o nosso próprio corpo pede para que a gente vá, dê preferência para os nossos prazeres, irmãos, para aquilo que na verdade prioriza a nós mesmos, não é verdade? Mas a doutrina de Cristo, ela nunca foi salva a ti mesmo, mas foi sacrifica-te a ti mesmo. Olha o versículo 25, o que diz? Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. Amém? Ou seja, quem quiser salvar a sua própria vida, quem priorizar a sua própria vida, perdê-la-á, meu irmão. Mas quem perder a vida por amor de mim, ou seja, quem priorizar o reino de Deus, como está escrito, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, meu irmão, Deus conhece o que nós precisamos melhor do que nós mesmos. O salmista disse ainda, a palavra não me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Há algo impossível para Deus, igreja? Mas às vezes nós nos concentramos tanto no problema, tanto na nossa prioridade, que nós esquecemos de priorizar Deus. Nessa hora a nossa força parece pequena. Nessa hora o nosso braço fica curto. Nessa hora os nossos passos não alcançam, as pernas começam a pesar, e aonde você desiste. Mas quando você dobra o seu joelho e fala, Senhor, grandioso és tu, Senhor. E quando você começa a buscar o reino de Deus, exaltar a Deus na beleza da sua santidade, então aquilo que para você era tão impossível começa a se aproximar de você. Aleluia, Deus levanta pessoas, e Deus levanta ocasiões, Deus começa a levantar, sabe, de uma forma que você nem está esperando. E como o salmista declarou, Deus trabalha pelos seus enquanto eles dormem. Ou seja, só o fato de você priorizar o reino de Deus, meu irmão, você está dormindo e Deus está trabalhando em seu favor, e aquilo que você mais anseia, aquilo que seu coração deseja, vai se aproximando de ti, e você não vai precisar mais correr atrás das bênçãos, porque elas é que vão te alcançar. Aleluias. É o que nos garante a palavra, meu irmão. São chaves poderosas, que quando nós tomamos posse, as coisas começam a acontecer de uma forma diferente para nossas vidas. E é o que Deus tem para mim e para você. Amém? À medida que nós priorizamos o reino de Deus, as demais coisas, elas são acrescentadas às nossas vidas. Então, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a presença de Deus, quanto mais eu me humilho diante de Deus, sabe, quanto mais eu jejuo
perante Deus, mais eu estou buscando o reino de Deus, mais Deus se aproxima de mim. Ei, meu irmão, a oração é a arma mais poderosa que existe na face da terra. A oração parou o sol para Josué continuar a luta. A oração fez fogo descer do céu quando Elias orou. Aleluias. E a oração de Ana, então, que era uma mulher estéril, não podia ter filhos, e Deus abriu a madre dela por causa da oração. Ei, a medicina não podia dar o filho no ventre de Ana, mas Deus, através da oração, colocou um bebê no ventre dela. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Quantos outros exemplos de oração nós temos? Moisés um dia orou e falou: Senhor, o povo vai me apedrejar, Senhor, não tem água para o povo beber. Então Deus falou para ele: ei, toca, está vendo aquela rocha ali, Moisés? Toca nela, só toca nela, você vai ver o que vai acontecer. E a água começou a brotar da rocha, meu irmão. Ei, olha o poder da oração, meu irmão. Mas a nossa carne fica pensando assim: não, ei, tenha pena de si mesmo, não precisa sacrificar, não precisa dobrar o seu joelho nesse chão duro. Ei, meu irmão, nós precisamos entender que a nossa carne milita contra as coisas de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Porque pela nossa própria vontade, pela nossa vontade, a gente vai na contramão das coisas de Deus. Hoje mesmo, a garoinha fina, um friozinho desse, talvez um sofá agora, hein? Uma TVzinha, uma pipoca, um filme, sei lá o quê. Imagina alguma coisa aí que você gosta de fazer. Mas você preferiu estar aqui nesta noite. Aleluias. Oh, glória. Priorize o reino de Deus, meu irmão. Porque Deus está trabalhando em seu favor e as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus. Ei, na hora que a sua carne falar, não ora, agora que eu tenho que orar, meu irmão. Na hora que a sua carne falar, não jejue, é agora que eu tenho que jejuar. Aleluias. Porque as coisas de Deus, meu irmão, elas vão na contramão das coisas desse mundo. Nós somos inclinados a satisfazer o nosso ego, inclinados a satisfazer as nossas próprias vontades, aos nossos desejos. Mas quando nós tomamos a decisão, é por isso que Jesus declarou: quem realmente quiser vir após mim, então precisa negar a sua própria vontade. Então precisa tomar a tua cruz e me seguir e andar como eu andei. Essa é a vontade de Deus para nós, meu irmão. Jesus ensinou: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. É como se ele estivesse dizendo: se você não quer, não tem problema. Mas quem quiser, é dessa forma. Hoje em dia está tão comum, né? Você vê pessoas aí do secular cantando louvores, né? Você vê pessoas do secular escrevendo louvores. Como é que pode escrever um louvor a Deus se não louva a Deus? Não é estranho, irmãos? E às vezes nós estamos ouvindo isso e achando normal. Mas está escrito que as trevas não se misturam com a luz. Experimente entrar no seu quarto escuro e acender a luz para você ver o que vai acontecer. A escuridão vai sumir. Não tem espaço para luz e escuridão no mesmo ambiente, meu irmão. Assim as coisas de Deus. E hoje em dia nós estamos vendo a banalização do Evangelho de Cristo. Mas Jesus, ele explicou bem claramente: olha, se você não quiser, não tem problema, mas se quiser, então negue-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Ei, meu irmão, existe um benefício para aqueles que servem a Jesus. Nenhum trabalho é vão no Senhor. Aleluia. Tudo que você fizer, pode ser
coisa mais simples. A pessoa que limpa a cadeira, a pessoa que varre o chão aqui da casa do Senhor, essa pessoa tem um galardão preparado especialmente para ela. Ei, meu irmão, cada trabalho na casa do Senhor, ele é anotado por Deus, ele é visto pelo próprio Deus, e você vai ser recompensado, galardoado por isso. Por isso vale a pena você se esforçar para servir e priorizar esse Deus. Amém? Um Deus vivo que trabalha em favor daqueles que o temem. E o que é ser cristão então, pastor? Ser um cristão é frequentar uma igreja, sei lá, adotar uma doutrina, uma forma de vestir, um novo jeito de falar? Será que ser cristão sabe, se tornar chato, quadrado, né? Não sei. Será que ser cristão é isso? Meu irmão, ser cristão é ser alguém que renunciou à sua própria natureza para viver a natureza de Cristo. Aleluias. Isso é ser cristão. É aquele que obedece a Deus agora, para depois ser recompensado na glória do futuro. Aleluias. Ah, pastor, não é fácil. Tudo bem, mas quem disse que ia ser fácil, meu irmão? No mundo tereis aflições. Quem falou que ia ser fácil? Mas se você olhar para trás, quantas lutas você já passou, e até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluias. Quantas lutas eu já enfrentei na minha vida, meu irmão. Mas hoje eu olho para trás, com um olhar de vitorioso, e eu falo de boca cheia, até aqui me ajudou o Senhor. Aleluias. Ele me assistiu em tudo, meu irmão. Nunca me deixou faltar nada. E quando o médico me desenganou e falou, tem, sei lá, 2%, 20% de chance de sobreviver, ele garantiu o restante da porcentagem que precisava. E hoje, mais de 15 anos, 17 anos depois que eu fui desenganado pelos médicos, olha eu aqui pregando a palavra de Deus para vocês. O Deus que nós servimos, meu irmão, não dorme. Desde a antiguidade, jamais se viu ou se ouviu um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que o temem, que trabalha para aqueles que priorizam o seu reino. Ei, Deus trabalha por nós, meu irmão, porque nós estamos priorizando o seu reino nesta noite, aleluia. Meu irmão, não tem como pertencer a Cristo e priorizar a si mesmo. Não tem como pertencer a Cristo e agradar a si mesmo, procurar o bem de si mesmo. A vida cristã, ela começa com um ato de renúncia, e ela é continuada pelo ato de mortificação. Nossa, pastor, é assim mesmo, meu irmão. Abre comigo aí Romanos capítulo 12, versículo 13. Romanos capítulo 12. Apenas o versículo 13. Romanos 12, versículo 13. Perdão, irmãos, Romanos 8. 8, versículo 13, 12 e 13 diz assim: portanto, irmãos, somos devedores, não da carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, então vivereis. Olha onde está o segredo de Paulo. Pelo Espírito mortificar os desejos da carne, os prazeres da carne. Você acha que era gostoso para Paulo de vez em quando ser esbofeteado, ser espancado, ser açoitado, ser preso, ser picado por uma cobra, passar frio, passar fome, passar naufrágio? Você acha que foi gostoso para Paulo isso? Será que Paulo não teve que renunciar? Será que Paulo não teve que tomar a decisão de assinar o contrato que Jesus propôs aqui? Ei, quem quiser vir após mim, é desta forma.
Meu irmão, a vida de Paulo foi uma vida de renúncia. E Paulo precisou tomar a mesma decisão que hoje nós precisamos tomar todos os dias. Renunciar a nossa carne, as nossas vontades, para fazer a vontade do nosso Deus. E antes de tomar qualquer atitude, qualquer decisão, meu irmão, dobrar o joelho e falar: Deus, é isso, Senhor, que eu tenho que fazer, me direciona. Me livra de pecar contra Ti. Tem uma declaração de Paulo, meu irmão, já que nós estamos falando de Paulo, que está em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Vai comigo lá, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1. Vou ler do 21 até o 24. Filipenses 1, do 21 ao 24, diz assim: Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Aleluia. Você percebeu o que Paulo declarou aqui, meu irmão? Mais ou menos para você entender aqui, ó. Para mim o viver é Cristo, ou seja, enquanto eu estou vivendo, enquanto eu estou vivo, eu priorizo a Cristo. E o morrer é lucro. O que é lucro, meu irmão? Lucro é algo bom. Lucro para Ele. Amém? Enquanto eu estou vivo, eu vou priorizar Cristo, mas o morrer é lucro. E ele diz aqui, ó: mas se viver no corpo resulta para mim fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Eu fico dividido entre o que escolher. Eu sinto pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Ou seja, eu estou pronto para ir para a glória, para morar com Deus, para parar de sofrer aqui na terra. É isso que Paulo está declarando. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Ou seja, eu prefiro continuar aqui, se aqui eu for mais útil para o reino de Deus, para o avanço do reino de Deus. Aí, meu irmão, você consegue entender o poder dessa declaração de Paulo? Meu irmão, quanto tempo nós oramos, às vezes as angústias, as aflições vêm, e nós começamos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, né? Não vemos a hora de partir para a glória. A gente sabe que existe uma promessa para nós, um corpo glorificado, um lugar onde não há mais tristeza, não há morte, um lugar onde não há mais choro, não há mais dor. Ei, meu irmão, um lugar onde a glória de Deus é suficiente para iluminar todo o céu, todo o ambiente. Um lugar onde não precisa sol, não tem descanso, não precisa lua. Meu irmão, pensa. E todos nós ansiamos por chegar neste lugar. Assim como Paulo, para mim o morrer é lucro, porque eu sei para onde eu vou. Todavia, se Deus julgar que eu sou mais útil aqui, então eu prefiro ficar e continuar o avanço do reino de Deus. E continuar vivo significa sofrer mais um pouco, ser espancado de vez em quando, ser preso de vez em quando, chorar de vez em quando, sentir fome, sentir frio, sentir sede de vez em quando. Ei, meu irmão, priorize o reino de Deus, aleluias, porque lá na frente você vai perceber o quão maravilhoso é estar na presença de Deus. Porque o galardão, meu irmão, que você há de receber, não tem como explicar, a Bíblia não revela, mas eu sei que é algo muito especial, eu sei que é algo muito maravilhoso, e eu sei que vai valer a pena, aleluias. Eu tenho certeza, meu irmão, que vai valer a pena. A grande pergunta, então, para nós concluirmos
a ministração. A grande pergunta é, no cristianismo que eu estou vivendo, quem é a prioridade? É Deus ou eu? Hoje em dia o evangelho está relativo. Ah, pastor, todo mundo faz, então é normal, né? Deus perdoa, né? É normal. É relativo, depende do ponto de vista, né, pastor? Você sabe que aquilo está errado, mas depende do ponto de vista, é relativo. Cada um vai pensar de uma forma. E com algumas desculpas a gente está sempre nos colocando no lugar na frente de Deus, como prioridade antes de Deus. Mas nesta noite, eu encorajo você, meu irmão. Continua firme, priorizando o reino de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus conhece a nossa necessidade melhor do que nós mesmos. Às vezes nós oramos pedindo algo, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso. E Deus lá de cima falou, não, filho, você não precisa disso. Que você precisa da minha presença. As demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um ser trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Como imagem e semelhança de Deus, nós somos trino também. Corpo, alma e espírito. Amém? Bom, o Espírito, irmãos, o Espírito é de Deus. Por isso o Espírito, ele quer servir a Deus. Ele quer se voltar para Deus, porque o Espírito é de Deus. Quem se lembra lá, quando Adão foi criado, né? Foi soprado em suas narinas o Espírito, e o Espírito que deu vida para ele. Então o Espírito é de Deus. Amém? E a alma? A alma é os prazeres. A alma são as emoções. A alma são as sensações. A alma são os sentimentos, né? E o corpo, pastor, o que é o corpo? O corpo ele pratica a vontade daquele que é mais forte dos dois, a alma e o espírito. Ou seja, aquilo que nós alimentamos mais, aquilo que nós priorizamos, vai ser mais forte em nós. Então o nosso corpo ele vai praticar aquilo que é mais forte em nós. Amém? Quem está entendendo? Então, se eu alimento o meu espírito, se eu oro, se eu busco a vontade de Deus, se eu leio a palavra, se eu priorizo as coisas de Deus, o reino de Deus, automaticamente eu estou fortalecendo o meu espírito. E quando eu fortaleço o meu espírito, a minha carne, a minha matéria, ela vai pender mais para o lado de Deus. Por quê? Porque está mais forte em mim o que é do Espírito. Agora, se eu fortaleço em mim as vontades da alma, sabe? Os prazeres, as emoções, as sensações, automaticamente a minha carne vai querer praticar aquelas coisas para satisfazer a minha alma. Para encerrar, eu quero contar um testemunho de um rapaz que congrega com a gente lá. Ele chegou em mim desesperado e falou, no momento que eu desci do púlpito, fui tomar uma água, e ele veio correndo, eu não conhecia ele na época, então ele veio correndo e me parou no meio do corredor, até me assustei na hora. Ele falou, pastor, tô com um problema aí, pastor. Rapaz, pode falar. Não, pastor, o negócio é o seguinte, para vencer eu tem que ser 3 ou 4. Eu falei, meu Deus, onde que essa conversa vai parar, né? Eu fiquei meio preocupado. Para vencer eu tenho que ser 3 ou 4, pastor. Mas tem uma luta aí que eu estou perdendo. Eu falei, que luta que é essa? Ele falou, estou perdendo a luta para as drogas.
Eu não consigo vencer essa luta, pastor. Eu já perdi emprego, estou perdendo minha esposa, meus filhos, estou perdendo minha saúde, estou perdendo minha vida para as drogas. Eu olhei no olho dele e falei para ele assim: dá um murro no diabo aí, negão, já que você é o bonzão. Aí ele falou assim: pastor, se eu estivesse vendo, eu dava mesmo. Eu falei: aí é que está o segredo. Você não está vendo o diabo, mas ele está vendo você. E é ele que está te destruindo. Só que com as armas materiais, você não consegue vencer ele, porque ele é espírito. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que você faz para fortalecer a sua carne? Pastor, eu como bem, eu vou para a academia, eu pratico exercício, eu treino luta, eu treino isso, eu faço aquilo. Eu falei: então, agora você precisa fazer tudo isso com o Espírito. Como assim, pastor? Quando você ora, quando você jejua, quando você lê a palavra de Deus, quando você canta louvores a Deus, ei, meu irmão, você está fortalecendo o teu espírito. E cada vez que você faz isso, é um soco que você está dando na cara do diabo. E eu fui explicando isso para ele, de uma forma que ele ficou vidrado na explicação. E eu falei: se você topar, eu vou jejuar junto com você. E ele falou: eu quero, pastor. Então eu falei: a partir de amanhã a gente vai jejuar junto. Dei meu WhatsApp para ele, na segunda-feira de manhã ele me mandou uma mensagem: pastor, meu chefe nem gosta muito de mim, pastor, e me deu aqui um pãozinho com queijo e presunto dentro e me deu uma caixinha de suco. O que eu faço, pastor? Eu falei: você aceita, mas não come agora, a gente tem até meio-dia para entregar o nosso propósito. E ele falou: tá bom, pastor. Aceitou, mas guardou. Quando foi meio-dia, entregou o propósito, e assim nós fomos indo. Igreja, essa história já aconteceu há uns 3, 4 anos atrás. Esse rapaz está servindo a Deus conosco e é um dos maiores evangelistas que nós temos na nossa casa. Aleluias! Glórias a Deus! Ei, meu irmão, o segredo está em priorizar o reino de Deus, em fortalecer o Espírito. Mesmo que isso vá contra a sua vontade, você precisa fortalecer o seu Espírito. Como? Lendo a palavra de Deus, conhecendo sobre o seu Deus, elogiando o seu Deus, atributos de Deus. Sabe, Deus, Ele é rico em atributos, Ele é poderoso em obras, Ele é onipotente, Ele é onipresente, está em qualquer lugar ao mesmo tempo. Ele é onisciente, Ele conhece o meu e o seu coração agora. Deus é poderoso, irmãos. O Criador dos céus e da terra. Aquele que formou os ossos no ventre da mãe. Aquele que sustenta a terra no meio do nada. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a terra é redonda. Como pode a terra ser redonda e está todo mundo tranquilo, equilibrado? Ei, meu irmão, isso é o poder do nosso Deus, do Deus que nós servimos. A Ele a honra, a Ele a glória, o domínio, o louvor para todo sempre. Ele é digno de ser adorado nesta noite, Ele é digno de ser priorizado, meu irmão. A partir de hoje, se isso não acontecer na sua vida, que aconteça, que comece a acontecer. Priorize o reino de Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de todo louvor. O nosso Deus não muda, Ele é imutável, Ele não falha. Nosso Deus não dorme. Pode ser a hora que for, meu irmão, dobre o seu joelho. Pode ser a hora que for, meu irmão, cante louvores a Deus. Ele está recebendo. A Bíblia diz que Jonas foi designado para uma missão, mas ele não quis cumprir aquela missão. Então o que ele fez? Fugiu da presença do Senhor, pegou o primeiro barco, entrou lá debaixo de onde ele podia, se cobriu todinho e seguiu viagem. A Bíblia diz que no meio do mar, as ondas começaram a se enfurecer. E batia de um lado para o outro naquele barquinho. E aí encontraram Jonas lá embaixo e falaram: ei, rapaz, o que
está acontecendo? E Jonas pegou e desabafou: olha, Deus pediu para eu estar em um lugar e eu não fui, estou aqui. Me joga no mar, eu não posso me lançar, mas vocês podem, me lança no mar e a tempestade vai se acalmar. Então lançaram Jonas no mar, e a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. Jonas desceu às mais profundas águas dentro do ventre do grande peixe. No meio da escuridão, no meio do nada, onde ninguém podia ver ninguém, meu irmão. Jonas fez uma oração: Senhor, me perdoa. Senhor, eu priorizei a minha própria vontade. A partir de hoje eu quero priorizar a tua vontade, Senhor. Senhor, se o Senhor puder me ouvir aqui onde eu estou, no mais profundo abismo, eu vou fazer a tua vontade. Jonas nem imaginava, mas o peixe já estava nadando para cima, aleluia. E Jonas lá orando: Senhor, eu vou fazer a tua vontade, me perdoa, Senhor. E conforme Jonas orou, conforme Jonas colocou aquilo, a sinceridade do coração dele, o arrependimento dele diante do Senhor, aonde ele estava, meu irmão, no mais profundo abismo, ali os olhos do Senhor estavam, e o grande peixe subiu em direção à terra, e colocou Jonas no lugar onde ele queria que Jonas estivesse, e ali Jonas falou: obrigado, Senhor. Vale a pena servir a esse Deus. Aleluia. Vale a pena priorizar esse Deus. Amém? Gostaria de passar para o irmão Pino para estar finalizando. Deus abençoe em nome de Jesus.